5 dias atrás. Fiz 16 anos. Eu estava muito animada com o meu aniversário e pensei que seria um dia especial. Mas o que realmente aconteceu não foi nada como eu esperava. Naquela manhã, meus pais vieram até mim com grandes sorrisos no rosto. Eles disseram que tinham uma surpresa de aniversário para mim, uma viagem em família para um resort. Eu fiquei tão feliz. Sendo a filha mais nova, normalmente não recebo muita atenção. Então foi incrível saber que eles estavam fazendo algo tão legal só para mim. Rapidamente, arrumei minhas malas, cheia de animação, imaginando toda a diversão que teríamos juntos. Depois de terminar de arrumar tudo, desci as escadas pronta para ir embora. Mas então vi algo estranho. Meus pais já tinham ido embora. A única pessoa que ainda estava lá era minha irmã mais velha, Sara, de 18 anos. Sara sempre foi a filha favorita. Ela sempre soube como convencer nossos pais a fazerem o que ela queria. Ela me olhou com um grande sorriso no rosto, um sorriso que me fez sentir que algo estava errado. Perguntei a ela onde estavam nossos pais e o que estava acontecendo. Ela me olhou calmamente e disse que eu não precisava mais das malas. Fiquei confusa e perguntei por quê. Foi então que ela me contou a verdade. Não havia viagem para mim. Em vez de ganhar férias de aniversário, ela me entregou um pedaço de papel. Era uma longa lista de tarefas. Fiquei chocada. Perguntei o que estava acontecendo e ela explicou que tinha falado com nossos pais e convencido eles de que eu deveria ficar em casa para estudar. Minhas provas finais estavam chegando em algumas semanas, então ela achou que seria melhor eu me concentrar nos estudos em vez de viajar. Enquanto isso, Sara ainda conseguiu ir para as férias. Ela disse que já tinha terminado todos os trabalhos da escola, então merecia a viagem. Ainda teve a audácia de dizer que eu deveria ser grata a ela por estar me ajudando a manter o foco. Ela riu e disse que, enquanto o resto da família estaria se divertindo, eu poderia fazer as tarefas caso ficasse entediada. Eu não sabia o que dizer. Eu estava tão magoada que nem senti vontade de chorar. Apenas perguntei onde estavam mamãe e papai. Sara sorriu e disse que já os tinha mandado para o aeroporto. Disse que eles não queriam partir meu coração contando isso pessoalmente. Então pediram para ela fazer isso no lugar deles. Ficou claro que Sara aproveitou cada segundo desse momento. Eu não conseguia acreditar que meus pais concordaram com isso. Meu aniversário, que começou com tanta emoção, acabou se tornando um dia que eu nunca esqueceria, mas pelos motivos errados. Tentei o meu melhor para não chorar na frente de Sara. Não queria dar a ela a satisfação de me ver arrasada. Peguei minhas malas silenciosamente e subi para o meu quarto. Assim que ouvi a porta da frente se fechando atrás dela, não consegui mais segurar. Desmoronei e chorei por 1 hora inteira. Sara nunca gostou de mim, e eu sempre soube disso, mas o que mais dói é que meus pais sempre escutam ela. Não importa o que ela diga, meus pais sempre acreditam nela imediatamente. É como se a palavra dela fosse a única que importasse para eles. Já me acostumei a ser aquela que eles ignoram, mas nunca pensei que fariam algo assim, algo tão doloroso, especialmente no meu aniversário. Sim, Sara e eu já brigamos antes. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, pareceu cruel. Naquela manhã, depois que meus pais me contaram sobre a viagem surpresa, eu fiquei tão feliz que até mandei mensagem para meus amigos cancelando nossos planos para aquela noite. Disse a eles que não poderia sair porque meus pais estavam me levando para um lugar especial. Meus amigos ficaram chocados, mas felizes por mim. Até eles sabiam que era raro meus pais fazerem algo assim por mim. Acho que realmente era bom demais para ser verdade. Depois que as lágrimas pararam, eu não me senti melhor. Na verdade, quanto mais pensava nisso, mais raiva eu sentia. Eu me sentia traída e queria fazer algo para me vingar. Não só da Sara, mas também dos meus pais, que deixaram ela fazer isso comigo. Como eu estava sozinha em casa, criei um plano. Fui até o escritório do meu pai e abri o laptop dele. Não tinha senha. Revirei seus e-mails e contatos e encontrei uma lista de pessoas importantes com quem ele trabalha. Então usei o telefone do escritório dele para ligar para todas elas. Disse a cada uma que estava organizando uma festa surpresa de aniversário para os meus pais naquela noite e que adoraria se pudessem comparecer. A maioria concordou, provavelmente porque eu parecia uma filha doce e atenciosa. Depois, fiz o mesmo com os contatos da minha mãe. O telefone e o laptop dela também não tinham senha, o que facilitou ainda mais. Não parei por aí. Encontrei o namorado da Sara nas redes sociais e o convidei também.
Mandei mensagem para os meus amigos e pedi ajuda para decorar a casa e fazer parecer que uma festa de verdade estava acontecendo. Às 8 da noite, as pessoas começaram a chegar. Muitas delas pareciam surpresas ao perceber que meus pais ainda não estavam lá. Eu disse que fazia parte da surpresa. Até tirei uma grande foto de grupo, com todos sorrindo na sala de estar. Quando isso foi feito, eu estava pronta para a segunda parte do meu plano. Fiquei na frente dos convidados e contei toda a verdade. Contei onde meus pais estavam e como me deixaram para trás no meu próprio aniversário. Expliquei como eles sempre dão ouvidos a Sarah, minha irmã mais velha, e tratam tudo que ela diz como se fosse a única opinião que importa. Disse que sempre me senti como a Cinderela da casa, deixada de lado, ignorada, tratada injustamente, mas nunca tinha falado sobre isso até agora. Contei para todos o quão animada eu estava naquela manhã, quando meus pais disseram que iríamos fazer uma viagem surpresa em família. Até cancelei meus planos com meus amigos porque pensei que, finalmente, algo especial estava acontecendo para mim. Mas então, poucas horas depois, Sarah me disse que eu não iria. Ela me entregou uma lista de tarefas e disse que eu deveria ficar em casa estudando, enquanto o resto da família se divertia. Eu disse que doía ainda mais porque meus pais nem sequer tiveram coragem de me contar a verdade. Eles simplesmente deixaram Sarah fazer tudo, porque ela achava que era melhor eu ficar em casa. Enquanto eu falava, vi a expressão no rosto de todos. As pessoas estavam chocadas. A maioria delas sempre acreditou que meus pais eram gentis e atenciosos. Elas não faziam ideia de como as coisas realmente eram por trás das portas fechadas. Mas eu disse a elas, bons pais não fazem isso com seus filhos, principalmente no aniversário deles. Expliquei que o motivo de ter dado essa festa não era para me divertir, era para expor a verdade. Levantei a lista de tarefas que Sarah tinha deixado para mim. Aquilo era prova de quanto eles pouco se importavam com os meus sentimentos. Olhei para o canto da sala e vi o namorado de Sarah parado ali, parecendo surpreso, talvez até magoado, como se estivesse vendo um lado dela que nunca conheceu antes. Quando terminei de falar, o ambiente ficou em silêncio. Ninguém sabia exatamente o que dizer. Depois de um tempo, algumas pessoas foram embora sem dizer nada, outras vieram até mim e ofereceram palavras gentis, dizendo que sentiam muito pelo que eu estava passando. A única coisa que me fez sentir um pouco mal foi pensar que talvez tivesse desperdiçado o tempo delas. Mas, para ser sincera, eu não me arrependi. Eles precisavam ver a verdade. Quando todos já tinham ido embora, peguei a foto do grupo que tiramos mais cedo e enviei para meus pais e Sarah. Junto com a foto, escrevi uma mensagem. Tive alguns convidados para a minha festa de aniversário hoje. Acho que vou começar a fazer aquela lista de tarefas que a Sarah me deixou. Foi perfeito. Em segundos, eles responderam, exigindo que eu consertasse tudo e avisando que voltariam para casa no próximo voo. Eu não respondi. Apenas os bloqueei e fiz minhas malas. Então, fui para a casa da minha melhor amiga, Emily. A família dela sempre me disse que a porta estava aberta para mim e, dessa vez, eu finalmente aceitei a oferta. Eu não sabia por quanto tempo poderia ficar, mas, pela primeira vez naquele dia, me senti segura e acolhida. No dia seguinte, meus pais apareceram na casa da Emily. Os pais dela os receberam na porta, mas disseram que eles não tinham o direito de falar comigo e se recusaram a deixá-los entrar. Depois que deixei bem claro que não queria vê-los, meus pais começaram a ameaçar tomar medidas legais contra a família da Emily. Isso me assustou um pouco. Eu não queria que a família dela tivesse problemas por minha causa, então pedi que deixassem meus pais entrarem. Eu concordei em falar com eles. Assim que entraram, vi que estavam furiosos. Eles não perguntaram se eu estava bem. Não pediram desculpas. Em vez disso, começaram a gritar comigo imediatamente. Estavam irritados porque eu tinha convidado seus contatos comerciais para uma festa falsa. Disseram que eu arruinei a reputação deles. Seus colegas de trabalho e associados pararam de falar com eles. Alguns até os bloquearam. Meus pais me culparam por tudo. Para ser honesta, eles estavam certos. Eu planejei cada detalhe dessa vingança. Mas eu também disse a eles que nada disso teria acontecido se eles simplesmente tivessem me tratado com um mínimo de consideração no meu aniversário. Eu olhei nos olhos deles e disse: se vocês não tivessem me machucado daquele jeito, eu nunca teria feito nada disso. Então,
Perdi o controle. Gritei com eles por sempre me tratarem injustamente. Disse como eles sempre escolheram a Sarah ao invés de mim, como acreditavam em tudo que ela dizia e nunca me defendiam. Disse que ela arruinou a minha vida, e que eles ajudaram ela a fazer isso. E então, finalizei. Eu nunca vou perdoar vocês. As coisas saíram do controle rapidamente. Todo mundo estava gritando. A discussão ficou tão intensa que os pais de Emily tiveram que intervir. Emily me puxou para o lado e me levou para outra sala para tentar me acalmar. Eu estava tremendo de raiva, mas fiz o possível para respirar fundo e relaxar. Depois de um tempo, os pais de Emily vieram até mim e disseram que meus pais tinham ido embora. Eles prometeram que não os deixariam falar comigo novamente, a menos que eu quisesse. Foram gentis e calmos, e então me disseram algo em que eu nunca tinha realmente pensado antes. Talvez fosse hora de considerar seriamente medidas legais para viver sozinha. Eles disseram que estava claro que meus pais não se importavam comigo como deveriam e que eu precisava pensar na possibilidade de cortar laços com eles para sempre. Depois dessa conversa, decidi pesquisar mais sobre o assunto. Comecei a procurar informações sobre como viver de forma independente e planejei falar com um advogado. Eu estava nervosa. Era uma grande decisão, e eu não queria me precipitar em algo de que poderia me arrepender depois. Mas, para ser sincera, depois de tudo o que aconteceu, eu sabia que essa poderia ser a melhor escolha para mim. No dia seguinte, mesmo sem querer saber deles, meus pais tentaram entrar em contato comigo novamente. Eles me enviaram um e-mail naquela noite. No início, eu não queria nem abrir, mas acabei ficando curiosa. Então, li. No e-mail, eles disseram que as férias surpresa eram, na verdade, um presente de um dos clientes do meu pai, que estava inaugurando um novo resort. Disseram que a viagem acabou coincidindo com o meu aniversário, mas que Sarah os lembrou dos meus exames, e foi por isso que decidiram não me levar. Para que minhas notas não sofressem. Eles alegaram que eu tinha entendido tudo errado. Que vi a situação da maneira errada e que tentei me vingar deles por algo que nunca foi feito para me machucar. Disseram que isso fez com que se sentissem como pais fracassados. Eles também disseram que Sarah estava muito chateada. Que, segundo eles, ela só estava tentando ser uma irmã mais velha responsável e que eu exagerei sem motivo. Honestamente, achei o e-mail inteiro um absurdo. Quase parei de ler na metade. Mas continuei. O resto do e-mail era sobre o quanto eles estavam chateados porque eu contei para outras pessoas sobre nossos problemas familiares. Disseram que nunca quiseram que nossos assuntos particulares fossem expostos para os outros e que isso os envergonhou. Também disseram que nunca esperaram que eu fizesse algo assim. Eles afirmaram que, apesar dos nossos problemas, eu nunca fui até eles diretamente para falar sobre como me sentia. Então, aos olhos deles, nunca tiveram a chance de consertar nada. Disseram que, se eu tivesse dito que estava magoada ou me sentindo excluída, teriam voltado para casa imediatamente. E que talvez a lista de tarefas que Sarah me deu tenha sido um pouco exagerada, mas que, ainda assim, eu deveria ter ligado para eles ao invés de agir de forma tão extrema. Eles disseram que nunca quiseram me machucar. E que tudo o que aconteceu foi apenas um grande mal-entendido. Pediram para conversar comigo, para que pudéssemos resolver tudo. Mas, sinceramente, eu não sei o que quero. Me sinto confusa por dentro. Mas sei de uma coisa com certeza. Eu não vou pedir desculpas. Bloqueei o e-mail que eles usaram para me contatar. Decidi que não vou mais responder. Não importa o que eles digam. Não vou ler mais nada do que me enviarem. Isso só me deixaria ainda mais confusa. Acima de tudo, só me faria sentir pior. Agora, minha prioridade é me preparar para viver sozinha. Decidi seguir em frente. Sei que é um grande passo e que ainda sou muito jovem, mas Emily e seus pais têm sido incríveis. Eles prometeram ficar ao meu lado, não importa o que aconteça. Até disseram que poderiam me adotar legalmente, se isso me ajudasse a me sentir mais segura e menos sozinha. Ainda não pensei muito sobre isso, mas só de saber que essa opção existe já me faz sentir mais forte. Agora, estamos focados em me ajudar a viver de forma independente. Já conversamos com o advogado e a papelada legal está sendo preparada. Não sei como meus pais vão reagir quando descobrirem, especialmente depois daquele e-mail,
que deixou bem claro que eles não estão felizes com o fato de eu estar na casa da família de Emily. Mas, honestamente, depois de tudo que fizeram, não entendo por que ainda se importam. É confuso, porque sempre ficou evidente que eles se preocupavam mais com Sarah do que comigo. Tenho um forte pressentimento de que meus pais só querem que eu volte para consertar a imagem e a reputação deles, não porque realmente se importam comigo agora. Estou muito confusa. Tudo o que posso fazer é esperar que recebam os documentos legais e ver como reagem. Já faz alguns dias desde que expus tudo, e eles não tentaram entrar em contato novamente depois daquele e-mail. Não sei o que estão sentindo, mas sei que as coisas provavelmente não estão indo bem para eles. Muitas pessoas estavam naquela festa falsa. Ouvi dizer que a notícia se espalhou. E também ouvi que Sarah e o namorado terminaram. Ninguém sabe o motivo. Exceto eu, é claro. Alguns dias depois, meus pais foram oficialmente intimados com os documentos que afirmam que quero morar sozinha. Como esperado, eles não ficaram felizes. Ainda assim, me surpreendi com o quão chateados ficaram. Ligaram para os pais de Emily e tiveram uma grande discussão com eles. Meus pais acreditavam que os pais de Emily tinham me convencido a tomar essa decisão. Acharam que eu estava sendo manipulada, que não estava pensando por mim mesma. O que é simplesmente ridículo. Eles nem ao menos percebem o quanto me maltrataram ao longo dos anos. É óbvio que estou fazendo isso porque quero. Ninguém precisou me pressionar. Honestamente, eu já esperava que reagissem assim. Depois de tudo o que eu disse na festa, eles provavelmente só queriam manter as aparências. Queriam mostrar a todos que ainda éramos uma família feliz, e que eu estava apenas exagerando. Mas eu não voltei atrás. E isso os deixou ainda mais irritados. Eles não suportam o fato de que, finalmente, estou me defendendo. Esse é um problema deles. Não meu. Eles podem falar o que quiserem sobre os pais de Emily, mas isso não mudará a verdade. Meus pais não merecem mais esse título. Agora que finalmente estou me libertando deles. Não ouvi muito da ligação, mas Emily me contou o que aconteceu. Meus pais insultaram os pais dela de todas as formas possíveis. Chegaram a ameaçar levá-los ao tribunal, se fosse necessário. Gritaram que os pais de Emily não tinham o direito de me ajudar ou apoiar essa decisão. Mas sabem de uma coisa? Eles podem gritar o quanto quiserem. Eu já fiz minha escolha. Eles estavam tão furiosos que chegaram a fazer ameaças. Disseram que eu estava prejudicando a família de Emily, o que é simplesmente absurdo. Espero que percebam que esse tipo de comportamento é ilegal e só faz com que pareçam ainda piores. A forma como falaram sobre mim durante aquela ligação revelou suas verdadeiras intenções. Eles não me querem de volta porque me amam. Eles me querem de volta para proteger sua imagem diante dos outros. Acham que os pais de Emily estão tentando arruinar sua reputação simplesmente por me ajudarem e serem gentis. Mas isso só prova o quanto eles não entendem o que significa ser pai e mãe. Fui maltratada dentro de casa e foi por isso que busquei ajuda com Emily e seus pais. Eles prometeram que nunca deixariam ninguém me machucar novamente. Mas quando meus pais ligaram para eles, estavam gritando ao telefone, dizendo que eu era apenas uma pirralha mimada e ingrata. Chegaram ao ponto de afirmar que os pais de Emily eram ruins por me apoiarem. Se realmente me amassem como filha, se importariam com o que estou sentindo. Tentariam conversar comigo, não atacar as pessoas que estão me ajudando. Mas para eles, o que realmente importa é a reputação. Eles estão convencidos de que os pais de Emily querem destruir sua imagem. O que não faz sentido, já que os pais de Emily mal os conhecem. Se conheceram apenas por nossa causa. Não há motivo para competição ou rivalidade. Aliás, nem existe competição. Os pais de Emily são mais gentis, mais bem-sucedidos e se preocupam comigo como se eu fosse da família. Enquanto isso, meus próprios pais estão tão focados em sua aparência que não conseguem aceitar que alguém realmente queira cuidar de mim. Eles acham que a família de Emily só está me ajudando para prejudicá-los. Os pais de Emily me aconselharam a não entrar em contato com meus pais, mesmo que eu sinta vontade. Disseram que não vale a pena, e eu concordo. Além disso, descobri que eles gravaram a ligação com meus pais. Só me contaram as partes mais importantes, mas disseram que ouviram muitas coisas horríveis. Gravar a ligação foi uma atitude inteligente,
porque essa gravação pode ser usada como prova no tribunal para reforçar minha decisão de morar sozinha. Eles também me perguntaram se eu queria que me adotassem legalmente. Eu disse sim. Não apenas para irritar meus pais, embora isso seja um bônus, mas porque realmente sinto que a família de Emily é gentil, amorosa e segura. Ter Emily como irmã seria incrível. Finalmente, eu teria a família que mereço. Eles disseram que entrariam em contato com o advogado novamente para iniciar o processo de adoção. Isso também poderia fortalecer meu caso para conseguir viver de forma independente. Tudo estava começando a melhorar. Me senti feliz e verdadeiramente grata. Mas quando as coisas pareciam estar entrando nos eixos, algo terrível aconteceu. Alguns dias depois, Sarah me atacou depois da escola. Aconteceu depois da minha última aula de inglês, que fica na ala leste da escola. Normalmente, sou a última a sair da sala porque arrumo minhas coisas com calma. Naquele dia, quando saí, a maioria dos alunos já tinha ido embora. Foi quando vi Sarah e um grupo de suas amigas me esperando do lado de fora. Senti um frio na espinha imediatamente, mas tentei não demonstrar. Sabia que elas queriam me ver assustada. Enquanto tentava passar por elas, bloquearam meu caminho. Sarah ficou cara a cara comigo e disse que eu não tinha permissão para sair. Depois, mandou os poucos alunos que ainda estavam ali irem embora. Olhou para mim e disse que tínhamos negócios inacabados. Tentei me manter calma e não demonstrar o quanto estava assustada, mas Sarah não se importou. Ela agarrou meu braço com força e começou a me puxar para fora. Gritei para que me soltasse, mas suas amigas estavam fazendo barulho, abafando meus gritos. Ninguém conseguiria me ouvir. Elas me arrastaram até o armário do zelador, me empurraram para dentro e trancaram a porta por fora. Comecei a bater desesperadamente na porta, esperando que alguém me ouvisse, mas Sarah e suas amigas estavam do lado de fora, bloqueando a passagem. E mesmo que alguém escutasse, provavelmente não ajudaria. Sarah e seu grupo fazem parte da turma sênior e são conhecidas por serem cruéis. A maioria das pessoas tem medo delas. Depois de cerca de 6 minutos, Sarah finalmente abriu a porta e me deixou sair. A escola já estava praticamente vazia. O corredor estava deserto. Era só eu e elas. Foi então que ela me deu um tapa forte no rosto. Começou a gritar, me chamando de egoísta e ingrata. Disse que eu não merecia nada e que tinha machucado nossos pais. Mas logo revelou o verdadeiro motivo de sua raiva. Ela me culpou pelo término do namoro dela. E então, sem aviso, segurou minha cabeça e a bateu contra a parede de concreto. A tontura veio instantaneamente. Tudo começou a girar. Ela percebeu minha fraqueza e aproveitou a oportunidade. Começou a me socar repetidamente. Suas amigas ficaram ali, rindo e assistindo como se fosse uma brincadeira. A dor era insuportável. Tentei me defender, mas Sarah era mais alta e mais forte. Não consegui fazer muita coisa. Acabei me encolhendo contra a parede, tentando me proteger, mas ela não parou. Continuou me batendo, sem piedade. Finalmente, quando se cansou, deu um último chute em mim antes de ir embora com suas amigas. Me deixaram ali, caída no chão, chorando e machucada. Cerca de 20 minutos depois, Emily me encontrou. Eu ainda estava no chão, soluçando de dor. Quando contei a ela o que aconteceu, ela me ajudou a me levantar imediatamente. Não conseguia andar direito, então, ao invés de irmos para casa a pé, pegamos um táxi. Quando chegamos na casa dela, contamos tudo para seus pais. Eles ficaram sérios e visivelmente revoltados. Sem hesitar, entraram em contato com a escola e chamaram a polícia. Desde então, já se passou 1 hora e eles ainda estão ao telefone, fazendo tudo o que podem para me ajudar. Eles estão ocupados tentando resolver a situação, mas Emily não saiu do meu lado. Ela está cuidando de mim, certificando-se de que eu esteja bem. Não sei o que vai acontecer agora, mas pelo menos estou segura. Meu corpo ainda dói. Estou coberta de hematomas, cada movimento é doloroso. Mas acredito que Sarah enfrentará as consequências do que fez. Felizmente, já começou a enfrentá-las. Na semana passada, a escola demonstrou apoio e forneceu à polícia as imagens da câmera de segurança daquela parte do prédio. Com essa prova, ficou fácil para a polícia acusá-la.
Sarah foi condenada a cumprir serviço comunitário. Mas a melhor parte é que ela foi suspensa da escola por 7 semanas. Isso significa que não poderá ir ao baile de formatura, algo que ela estava ansiosa para participar. Ela também não poderá. Ela também não poderá fazer suas provas finais com o resto da turma. Em vez disso, terá que realizá-las sozinha, o que significa que não haverá chance de colar. Essa parte me fez sentir um pouco melhor. Mas algo ainda mais surpreendente aconteceu depois de tudo com Sarah. Meus pais decidiram desistir de seus direitos sobre mim. Sim, eles oficialmente renunciaram à guarda. Os papéis foram assinados, agora, estou finalmente livre deles. Os pais de Emily já estão trabalhando para me adotar legalmente. Eu nem consigo descrever o quanto sou grata. Meus antigos pais me disseram que não me queriam mais na família. Sei que, provavelmente, vão tentar contar outra versão para os outros, jogando a culpa em mim. Mas, sinceramente, eu não me importo. As pessoas podem acreditar no que quiserem. O que realmente importa é que, agora, estou feliz e segura. Finalmente faço parte de uma família de verdade. Uma família amorosa e gentil. No meu coração, sei que Emily e seus pais são muito melhores do que aqueles que eu tinha antes. Aqui, me sinto amada e aceita de verdade. Ainda não consigo acreditar que as coisas estão, enfim, melhorando para mim. Pela primeira vez em muito tempo, sinto uma felicidade genuína. Estou muito, muito feliz. Tenho me sentido tão bem ultimamente que quase esqueci das minhas provas finais. Mas, claro, Emily me lembrou. Agora, estamos nos preparando para estudar bastante. Vamos dar o nosso melhor e mostrar a todos do que sou capaz. Este é o meu novo começo. E estou pronta para aproveitá-lo ao máximo.